E muito bem, senhoras e senhores, hoje é mais um dia de TV aqui no Loop Infinito e hoje finalmente eu trago para vocês a nova LG OLED C2, uma das melhores TVs disponíveis hoje no mercado brasileiro, e eu vou comentar aí as principais diferenças em relação à C1 do ano passado e também alguns recursos que são novidades, são exclusivos aí dessa linha deste ano. Então roda a vinheta e vamos nessa! A OLED C2 traz algumas novidades bem interessantes em relação à C1 do ano passado, em especial a estrutura da TV, que está muito mais leve. E a gente tem também alguns recursos novos, como por exemplo, um modo Always On, um modo ambiente que deixa a tela sempre ligada, similar aos smartphones, e também nós temos um recurso Multiview, que é tipo um Picture in Picture. Esse modelo que eu estou avaliando aqui é um modelo com 65 polegadas de tamanho, e assim como a C1 nós temos modelos maiores e menores do que esse aqui. Então tem um modelo com 88 polegadas, 77 polegadas, aí 65 polegadas, 55 polegadas, 48 polegadas, que muitas pessoas usavam como monitor do computador, que eu ainda acho meio grande, está muito próximo de 50 polegadas, mas na C2 a gente tem um modelo também com 42 polegadas. Esse modelo inclusive já chegou para a gente testar aqui no Loop Infinito e eu acho que é o melhor monitor 4K 120 Hz hoje disponível no mercado. Depois vai ter um vídeo comentando aí essa experiência para jogos com esse modelo menor. Hoje eu vou avaliar aqui o modelo que traz 65 polegadas de tamanho e assim, eu já comentei isso no vídeo lá da C1, que depende muito da sua sala ou do seu quarto, onde você vai colocar a TV, né? Nem todo mundo precisa de uma TV de 65 polegadas, 77, 88 e por aí vai. Então cabe a você avaliar aí qual o tamanho é melhor, levando em consideração os preços também. Mas as tecnologias que eu vou comentar desse modelo aqui valem para todos os modelos da C2 que estão disponíveis hoje no Brasil, incluindo o modelo menor de 42 polegadas. E vamos começar então com o design. E quando a gente fala do design de uma TV OLED, olhando de frente ela está muito parecida com a C1. Nós temos aí as bordas finíssimas e a base de metal, que está um pouquinho menor nesse modelo. Mas a maior diferença de design da C2 em relação à C1 e também à C9 está na estrutura, no corpo da TV, porque a LG redesenhou e fez essa TV com um material muito mais leve. Ela é quase 10 quilos mais leve do que a C1. Inclusive eu consigo levantar essa TV sozinho, ó. Vou tentar demonstrar aqui, vou tentar não quebrar nada aqui agora no vídeo, mas observem, ó, como sem muito esforço eu consigo levantar essa TV. Algo que era bem impossível com a C1, já que a C1 com o suporte, com a base, pesava 32,6 quilos. Essa daqui com o suporte pesa 16,7 quilos, é quase metade do peso. O painel pesa 14,8 quilos, enquanto o painel da C1 pesava 24 quilos, ou seja, o corpo, a estrutura da TV, ela é quase 10 quilos mais leve. Isso porque a C2 não tem o corpo todo de metal, como a C1 ou como a C9, que a gente já mostrou aqui no canal. E para ser bem sincero, eu não sei ao certo qual material foi usado aqui na estrutura da TV. Eu não sei se é plástico ou uma liga de magnésio, como acontece nos notebooks da LG, no LG Gram. Mas olhando de longe, parece metal, mas eu tenho a sensação que é plástico mesmo. Mas aqui nas laterais, nas quininhas, a gente ainda tem alumínio, simulando aquele aço escovado. Então o acabamento, se você olhar, observar a TV, é a mesma coisa. Agora, se você olhar a parte de trás, aí você vai ver que está um pouquinho diferente. Se você levantar ela, você fala, opa, está muito mais leve. E também, como consequência desse material, ela é um pouquinho mais bamba se você encostar. Minha primeira reação a isso foi, nossa, mas OLED, uma TV premium, não é mais de metal. E aí assim que eu vi a facilidade que a gente tem, manuseando ela, tirando ela da caixa, montando, que assim, até dá para montar com uma pessoa só, mas é recomendado que você monte em 2 pessoas, A gente já comentou aí sobre as instruções de montagem. Então, apesar disso, no fim eu achei isso uma grande vantagem, que a TV é mais leve, você sente mais segurança para colocar num suporte. Eu, por exemplo, testei essa TV num suporte que eu tenho no quarto, que é no teto. Eu usei ela por 3 semanas para trazer essa análise aqui para vocês e fiquei preocupado com relação ao peso, mas ela pesa menos do que a minha C9 de 55 polegadas. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem. Aí a estrutura continua a mesma que a gente já está acostumado, A gente tem aqui a TV bem fininha, um pouquinho
mais grossa do que a C1, mas ainda assim muito fina, e atrás no centro um painel mais gordinho com todos os componentes da TV e também os falantes. E por falar em suporte, nós temos aqui um VESA de 300 por 200 e em conectividades nós temos aí 4 portas HDMI, sendo todas elas 2.1, 3 portas USB, uma porta de rede, uma saída de áudio óptico e também a porta RF para você conectar um emissor infravermelho que também vem com essa TV, vem na embalagem, para você poder controlar outros eletrodomésticos por meio do sistema WebOS. E ainda em termos de conectividades nós temos também, claro, Bluetooth e Wi-Fi. E por dentro nós temos a 5ª geração do processador Alpha 9 da LG, que traz aí mais agilidade nos menus, né? Você percebe uma navegação mais fluida, mais rápida e também melhorias no processamento de imagem. E agora vamos à característica mais importante de uma TV, que é, obviamente, a tela. E nós temos aqui um painel OLED Evo, que promete aí 20% a mais de brilho em relação à geração anterior, a C1. Na verdade, essa tecnologia de tela chegou com a G1 no ano passado, a Gallery, que era o painel superior, e aí já trazia um brilho um pouco mais forte do que a linha C. E agora todas as TVs da linha C2 trazem esse brilho um pouco mais forte. Se a gente for entrar em detalhes técnicos, tem outras diferenças aqui nesse painel. Como vocês sabem, OLED são pontos que se auto-iluminam. A gente não tem uma iluminação de fundo, então a gente tem o tal do contraste infinito, né? É outra qualidade de cor e é a melhor qualidade de tela que nós temos por enquanto no mercado, até chegar ao tal do QD OLED, que aí vai ser um ponto acima, um ponto quântico acima, entendeu? Essa daqui é a melhor que tem hoje disponível aqui no mercado. E agora o brilho está um pouquinho mais forte. Mas assim, se a gente entrar no técnico do técnico, os pixels estão um pouquinho mais próximos em relação à geração anterior. Mas isso é difícil perceber a olho nu. O que a gente percebe mais é essa intensidade adicional no brilho. Aliás, a Gallery, a G2 desse ano, traz um brilho ainda superior em relação ao OLED Evo. É tipo um OLED Evo, porque é 30% a mais dessa, que é 20% a mais do que o OLED convencional que estava aí na C1. Então a LG vem trabalhando nesse que é um dos pontos fracos do OLED em relação a outras tecnologias, que é o brilho. Isso nunca foi um problema para mim, porque eu nunca uso o brilho no máximo. Mas se você usa ou quer usar uma TV OLED num ambiente super iluminado, essa geração melhora um pouquinho esse aspecto. E com relação a tecnologias que nós temos suportadas pelo painel, é praticamente o mesmo que a gente já tinha na C1. Nós temos aí o modo HDR, o Cinema HDR, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision e também o Filmmaker Mode. E ainda falando sobre esses formatos de vídeo, um outro ponto bem interessante é que a C2 ela já traz um decoding nativo para o codec AV1. Então ela já vem suportando aí essa novidade. Agora vamos falar um pouquinho ainda sobre o painel OLED, sobre algumas considerações de alguns pontos negativos ou desvantagens, porque não dá para falar de OLED sem falar da questão do burn-in. A boa notícia é que o WebOS a cada geração traz mais ferramentas para tentar evitar esse burn-in. Burn-in é quando você tem uma imagem estática sendo exibida por muito, mas muito tempo e acaba ficando queimada ali, né? Quando você exibe um outro conteúdo, tem a sombra, por exemplo, de um logo que ficou aqui por muito tempo. E essas tecnologias, elas estão cada vez mais evidentes aqui para o usuário, né? Então, nós temos aqui, ó, esse menu, essa área toda do menu aqui dedicada ao OLED Care, com várias funcionalidades, como por exemplo a movimentação da tela. Então a tela às vezes ela parece estática aqui pra gente, mas às vezes ela mexe um pouquinho só para refrescar o que está sendo exibido em cada pixel e evitar o burn-in. Tem também esse ajuste aqui de brilho de logos que ficam estáticos, né? Então ela reduz um pouquinho o brilho quando ela identifica. Então se você está assistindo um canal de TV, por exemplo, e aí tem um logo aqui o tempo todo, ela reduz o brilho, ela entende que aquilo ali é um logo estático, reduz um pouquinho o brilho para evitar o burn-in. Além disso, tem outras recomendações aqui, tem também a limpeza de pixels, que é realizada com uma certa frequência de uma forma automática, quando você desliga ou liga a TV, para justamente tentar evitar o burn-in. E assim, sinceramente, tem muitas pessoas que não compram OLED por medo do burn-in. E eu estou usando aí TVs OLED há 2 anos, né? Comecei com a C9, tem vídeo aqui no canal.
e até hoje eu não vi burn-in, mas eu não jogo muito na TV, talvez isso faça diferença. O meu uso ele é mais focado em filmes e séries, basicamente, né? Nem o computador eu uso muito conectado aí na TV, e até hoje nunca tive nenhum problema com burn-in, mas fica aí essa consideração, né? Eles vêm melhorando essas funções do OLED Care para justamente tentar evitar o burn-in. E é claro que com um painel 4K com 120 Hz de taxa de atualização e portas HDMI 2.1, essa é uma das melhores escolhas para quem está procurando uma TV para curtir os jogos do Play 5 ou do Xbox Series X. Nesse caso, nós temos toda uma otimização para os jogos com um menu dedicado que traz várias opções. E uma novidade para quem joga no PC, isso é claro, vai ser mais interessante para quem está de olho no modelo de 42 polegadas para ser usado como monitor, é que agora nós podemos configurar resoluções ultra-wide também, tanto nas proporções 16:9 como também em 32:9. Então de repente você curte um jogo como por exemplo um MOBA, né, um estilo League of Legends, e aí você tem um campo de visão maior, ou seja, mais vantagem usando uma proporção ultra-wide. Então essa funcionalidade é uma das novidades aí para quem gosta de jogar nessas TVs. E com relação à experiência de áudio, nós temos aqui na C2 praticamente a mesma configuração da C1. 2 falantes, oferecendo aí um som estéreo com uma potência RMS de 40 watts. É um som bacana, eu percebi usando nesse modo um direcionamento um pouco inferior, porque a C1 ela tinha um painel aqui que era bem maior, pegava o som já jogava para você, então aqui o som ainda bate um pouco mais na superfície, né, da mesa ou do rack no qual a TV estiver posicionada. Se você estiver usando ela no suporte aí não tem diferença nenhuma, e assim, é um som que traz uma potência legal, tem um grave bacana, te dá uma certa imersão em filmes e séries, mas é claro, não se compara a uma soundbar dedicada. E aí nós temos a entrada ótica justamente para isso, né? Para você usar uma soundbar, que inclusive a LG tem vários Meu Deus! Eu botei essas visualizações do Winamp aí, mas não foi uma boa ideia, né? Olha! Então, como eu ia dizendo, a gente sempre recomenda aí uma soundbar que é da própria fabricante para você ter o melhor, né, da experiência com a integração e tudo mais. Eu, em casa, tenho uma da LG que é a SL9YG, que entrega um som excelente, um grave muito legal, uma experiência mais imersiva. Não é 7.1, mas traz uma qualidade de som muito boa. Tudo isso para dizer que o áudio da C2 é muito bom, mas não é aquela experiência de um sistema de áudio dedicado, é claro. E agora vamos falar um pouquinho dele, o WebOS, que está aí na versão, cheio de propaganda, está na versão 22, o WebOS na LG C2. E não, você não está louco, não pularam versões, eles apenas renomearam, mudaram a nomenclatura. No ano passado estávamos aí no WebOS 6, que teve esse redesenho, né, com esse painel, quando você puxa aqui a TV, antes era só uma barrinha aqui embaixo, agora é um painelzão com sugestões aí de conteúdo e os aplicativos aqui embaixo. E agora nós temos aí a versão que seria o WebOS 7, mas a LG renomeou, mudou a nomenclatura de acordo com o ano. Então estamos em 2022, o WebOS 22, para facilitar a gente identificar aí o ano e a versão da TV. Então esse daqui é o WebOS 22, ele é muito parecido com o WebOS 6 do ano passado, né? A interface é a mesma, é difícil encontrar alguma coisa diferente quando você está nessa experiência básica do dia a dia, alternando entre aplicativos ou baixando algum aplicativo, acessando conteúdo e por aí vai. Mas eu percebi que ele está um pouco mais rápido, mais fluido. Então, por exemplo, para acessar aqui o painel de controle, né, você aperta e ele abre mais rápido do que a geração anterior. Então, eu senti mais fluidez, né, melhorias nesse sentido. O sistema ele parece um pouco mais leve em relação à geração anterior. E claro, quando a gente vai fuçando aqui nos detalhes, né, nas configurações, tudo muito parecido, mas às vezes a gente acha alguma coisa aqui que é uma novidade. Aliás, uma dica, né? Se você adquiriu uma TV OLED LG, dá uma olhadinha aqui nessa configuração de economia de energia. Então a gente vem aqui ó, no OLED Care, no menu, painel OLED Care e não volta e errei. Autocuidado do dispositivo, dá uma olhadinha se essa opção ela não está ativada aqui no automático. Deixa ela ou em uma dessas aqui ou desligado, porque isso aqui é economia de energia. Eu estou usando ela no médio porque olha o brilho aqui no estúdio, né? Então realmente esse painel ele está bem mais brilhante.
mas eu deixo aqui no médio só para a gente fazer a filmagem. Em casa eu uso ou no mínimo ou no médio, às vezes no máximo se eu quero assistir alguma coisa de noite, mas isso pode afetar a qualidade da sua imagem. Então, às vezes está achando que o painel não está muito legal, dá uma olhadinha nessa configuração aqui de brilho. Uma outra dica bem legal, e aí já falando um pouquinho do controle Smartmagic, se você quiser acessar um menu para você tirar aquele logo quando fecha, quando desliga a TV, é um menu secreto esse. Você tem que vir aqui em algum canal ou algum conteúdo. Eu aprendi isso hoje aqui quando eu estava preparando o roteiro desse vídeo. Aí você aperta o botão de mudo várias vezes, ó. Aí aparece um menu secreto aqui na TV. Eu descobri isso hoje. Aí aqui dá para ver algumas informações aí da TV, né, como o WebOS 22, dá para a gente reiniciar o AV, sintonia automática, alimentação do set-top box, serviço remoto LG e aqui ó, mostrar o logotipo da LG ao desligar e essa história aí também de imagem sem sinal, se você quiser tirar para ficar tudo preto, escuro no fundo, né, economizando energia inclusive, né, porque os pixels desligam e aqui para tirar aquela história do logo que aparece, né, com fade para ela desligar ou ligar mais rápido. Então fica a dica aqui dessas funcionalidades nesse menu secreto, também vale para C1, viu? Se você tem a C1, pode apertar e aperta o mudo várias vezes que vai aparecer. Olha aí que loucura! O que mais será que tem em secreto aqui nessa TV? Agora, para demonstrar uma das grandes novidades do WebOS 22, eu vou aproveitar essa propaganda aqui dos canais IPTV, vou abrir o Patch Collective aqui para mostrar como seriam... Caramba, velho, o negócio tá me recomendando Teletubbies aqui. Tô com moral, hein? Então tá aí, ó, bicharada o dia todo nesse canal. Apertando aqui o menu, eu tenho aqui o Multivisualização, que é uma novidade, um recurso exclusivo do WebOS 22, e é basicamente o clássico Picture in Picture ou imagens lado a lado. Só que eu não tenho muitas opções ainda nessa versão para poder trabalhar, né? Tem o Screen Share, tem o YouTube e câmera com um acessório vendido separadamente. Eu acho que aqui é uma questão de otimização dos aplicativos, então os apps ainda precisam ser otimizados para aparecer aqui nesse menu. O YouTube já está pronto para isso, então apertando aqui, ó, ele já divide a tela meio a meio, e aí pode ser qualquer conteúdo que a TV esteja recebendo. E isso também vale para as portas HDMI, então se ligou um videogame, você pode trabalhar dessa forma, né, lado a lado. E aí para ativar o Picture in Picture, ou ativa naquele outro menu, ou aperta aqui, ó, e aí ele já redimensiona a janela. Aí tem algumas opções, então eu posso ainda mexer aqui, ó, no tamanho e até ajustar a posição. Se eu apertar aqui, ó, ele vai lá para o outro lado, ou vai lá para cima, ou volta aqui para esse canto também. Então a gente tem aí essas opções aí também para voltar no lado a lado. Se você quiser também dá para escolher se você vai ouvir o volume, né, do Picture in Picture e também a visualização, né, se você quer que vá embora esse negócio. Então essa é uma das novidades, né, esse multivisualização. A outra é um modo ambiente que é tipo um Always On que a gente já tem em smartphones que agora está nas TVs OLED da LG. Então quando eu aperto aqui, ó, para desligar, ele ativa esse modo e me dá uma exibição como, por exemplo, um relógio. E aí não gasta tanta energia porque a maioria dos pixels está apagado, está desligado, você só tem ali a hora, né, o relógio, que também fica mudando de posição, olha aí, para evitar o burn-in, então ele fica indo para lá e para cá na tela. E também dá para personalizar um pouco mais, então no caso do relógio, se você quiser você pode mudar o estilo, ó, tem uma tela aqui que você escolhe a fonte do relógio, ó lá, relógio 3, relógio 4 e por aí vai. E tem outras opções também, como por exemplo, ó, obra de arte. Então aqui são várias obras que são exibidas. Deixa eu voltar aqui no menu, deixa eu mudar aqui do relógio para obra de arte. Aí, claro, ele já está exibindo a obra em tela cheia, não tem mais aquele lance da economia de energia similar ao Always On de smartphones. Então é um modo mais galeria aqui, e aí ele vai alternando de tempos em tempos entre diferentes obras de arte. Olha lá, agora trocou e por aí vai. A gente tem aqui também movimentos, que aí são tipo pequenas animações. Tem uma outra tela que é momentos, que aí você coloca fotos, né, que você importa do seu smartphone usando o aplicativo ThinQ. E por fim aqui, ó, paleta de som, que aí é como se fosse um visualizador bem mais sóbrio nesse caso, e ainda com uma boa parte da tela apagada, tocando uma música. E aqui tem a opção de desligar também, só para deixar a música ambiente ali se você quiser. Eu gostei muito do relógio, né, dessa funcionalidade, e é interessante que você escolhe quanto tempo isso vai ficar ligado, e se vai ficar ligado o tempo todo ou não, né? Você tem essa opção. Eu deixei um dia para testar e é muito legal que estava no quarto a TV
quando chega às 6 da manhã, a TV ela vai clareando assim, né, para dar um bom dia para você. Eu acordei meio assustado, que a TV ficou clara do nada, mas ela tem meio que essa interação com o relógio ou com o ambiente, por aí vai. Se você tiver configurado para desligar, sei lá, depois de meia hora ou uma hora, ela desliga. E aí, se você quiser só desligar, é só apertar o botão de força de novo. Aí ela desliga com o logo LG, que eu já expliquei, né? Se você quiser tirar, tem aquela dica de apertar o mudo várias vezes, que aí sai. E aí ligou, beleza, voltamos aí para a TV. Então esse modo ele pode ser desligado se você quiser, mas eu achei um recurso interessante aproveitando a tecnologia OLED. Então essas são algumas das novidades aí do WebOS 22. E assim, o controle eu não comentei até agora porque ele não traz nenhuma grande novidade em relação à geração anterior, né? Nós ainda temos aí o SmartMagic com NFC. O controle mais prático, na minha opinião, graças a esse ponteiro que permite que você navegue rapidamente pela interface, em especial na hora de digitar alguma coisa, é muito rápido. E também botões de acesso rápido a Netflix, Prime Video, Disney Plus, Globoplay, Google Assistente e Alexa, que são aí os dois assistentes virtuais suportados pelo WebOS 22. E além do suporte ao Google Assistente e à Alexa, os controles por voz do WebOS também são muito práticos. Então você pode pedir alguma coisa em qualquer local do sistema. Por exemplo, se eu disser Better Call Saul Netflix, o sistema entende que eu estou procurando alguma coisa nesse aplicativo e já abre ele com a página de busca para agilizar o acesso ao conteúdo. Aliás, como vocês já perceberam nesse vídeo todo, eu estou usando uma capinha de silicone aqui no controle remoto que dá uma proteção adicional e também tem uma pegada bem legal esse material dela. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição. Nós temos aqui também o teclado numérico, que no último vídeo da C1 eu critiquei, por que a gente ainda tem teclado numérico? Mas me lembraram que você pode personalizar esse teclado, então segura aqui o 0 e você abre um menu para você colocar aplicativos aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um que não está na lista, vou colocar aqui ó, HBO Max. Coloquei aqui no número 1 e aí quando eu aperto aqui o número 1, ele vai abrir o aplicativo HBO Max. Acho que eu tenho que apertar e segurar, né? Will burro. Mas tá aí, ó. Abrindo o aplicativo. Aplicativo aberto. E uma última coisa para eu comentar aqui nesse vídeo é sobre o consumo de energia, porque a LG diz que essa TV, nesse tamanho de 65 polegadas, consome aí até 482 watts. Porém, é muito difícil ter uma precisão e passar uma média de consumo, porque no OLED, assim, se você tem uma cena escura, está consumindo 50, 65 watts. Aí passou para um céu claro, foi para 250. Então é muito volátil, varia muito. Mas dá para a gente comentar um pouquinho do consumo em standby e desse modo de espera, né? Só para vocês saberem. Então, tô com o meu medidor aqui, ó. Nesse menu, está consumindo 67 watts. Agora, vamos colocar alguma coisinha para passar aqui. Aí, eu coloquei um vídeo de paisagem aqui, agora está bem iluminado, aí o consumo subiu, mas ainda está abaixo de 100 watts. Agora, vamos tirar aquela configuração de economia de brilho. Se eu coloco a economia de energia no máximo, olha só o que acontece com o consumo. Caiu para 50 watts. Aí, fora isso, eu posso desligar a tela, né? Mas aí também eu preciso enxergar, é uma TV, né? Pelo amor de Deus. Então, se eu colocar aqui no mínimo, o consumo vai, ó, 77, 78, 79. Beleza, agora se eu desligar, será que passa de 100? Desligado. Agora o brilho está quase no máximo. Aí, a gente está em 96, 95. Se eu vim aqui nas configurações de imagem e colocar ela num modo vivo, agora o brilho tá bem alto mesmo. Aí, ó, chegou em 150 watts. Então, esse é o consumo médio assistindo um conteúdo como esse, né? Que no caso, paisagens, enfim, mas aí todos os pixels estão iluminados, dá para ter uma ideia. Se eu volto para o menu, ele escurece parte da tela aqui, né? Tem uns pixels pretos aqui. Agora no menu subiu para mais de 250, ó lá, 261, que foi o valor mais alto que eu registrei enquanto eu estava medindo aqui durante os nossos testes. Então não chegou a passar de 300. Eu não sei porque o menu estático está consumindo mais energia do que uma paisagem em movimento que a gente estava assistindo aqui no YouTube, né? Mas enfim, a propaganda grátis aqui no Loop Infinito, para variar, né? Agora eu incluí esse teste de consumo porque eu estava curioso para saber quanto que aquele relógio com a tela toda preta consome. Então vamos desligar aqui, ó, ativar esse modo ambiente, agora só o relógio na tela
E nós temos um consumo aí de 34,5, então quase 35 watts, agora bateu 35. Esse é o consumo desse modo Always On com o relógio. Se a gente mudar para um outro modo, né, colocar aqui o modo obra de arte, o brilho está fraco, mas aí já sobe muito, ó, já passou de 100 watts. E desligando, se você tem curiosidade, quando você desliga a TV, uma TV como essa e não tira da tomada, ainda existe um consumo e aqui a gente fica, ó, ainda tá alto, hein? Tá 34. Os meus testes ficavam em 12, daqui a pouco ele deve cair. Olha lá, com ela desligada, o consumo fica em torno de 12 a 13 watts. Então isso é o que eu registrei aí nos meus testes também, quando ela está em stand-by, né? Você desligou, mas ela está ali, pronta para ser ligada de novo. Não tirou da tomada, está gastando aí uns 12 watts. E se você ativa aquele modo Always On com o relógio, aquele modo ambiente com o relógio, ela gasta aí em torno mais de 30, né? O que acho que é bastante para eu deixar esse recurso ligado. É legal, talvez deixar ligado com aquele timer, né? Que depois de um tempo desliga, porque eu esperava que o consumo fosse inferior, mas enfim. E por fim, a minha experiência de uso. Eu critiquei bastante esse redesenho do WebOS, quando ele foi lançado no WebOS 6 no ano passado, e depois de um ano usando, eu devo admitir que me incomodou menos do que eu imaginava, porque eu não passo muito tempo nessa tela. Eu ligo a TV, escolho o aplicativo ou acesso ele rapidamente aqui, né, pelos números, e já era. Eu saí da interface, assisto o que eu quero. Raramente eu passo muito tempo aqui. Gosto da ideia de você ter o controle via ThinQ aqui, então adicionando dispositivos de casa conectada que tem suporte aí, você consegue controlar tudo direto pela TV, aquele ar-condicionado que nós mostramos aqui no canal que o Junior Nanete instalou lá na minha sala, eu controlo pela TV, isso é muito legal. Google Assistente e Alexa também é interessante. A questão das propagandas no WebOS ainda não me incomoda, porque por enquanto são só propagandas da própria LG, então até agora não é um motivo para eu me preocupar, geralmente são coisas legais, tipo promoção 3 meses de graça de Apple TV, então até agora uma experiência positiva com relação a isso. O upscaling, né, quando você assiste algum conteúdo em 1080p e ele é escalonado pro 4K, continua com uma definição excelente, né, com esse processamento de inteligência artificial que a TV trabalha. E no geral, quando você está assistindo algum conteúdo numa TV OLED da LG, você tem uma experiência ótima. Eu não gosto muito daquele modo Filmmaker, porque ele sempre dá uma amarelada na imagem, e eu já comentei que eu não sou muito fã desse negócio. Mas é uma opção que você pode usar ou não. E no geral, essa só não é a melhor experiência de tela hoje no mercado brasileiro. Por quê? Por 2 motivos. Porque a G2 tem o brilho um pouco mais forte e porque QD OLED ainda não é uma realidade aqui. Logo será, aí a gente vai ver a diferença, né? Vamos fazer aí alguns comparativos. Então tá aí, gostei muito da C2, uma evolução bacana, mas o preço ainda é alto, o que torna essa TV um investimento considerável, né? Hoje ela custa aí em torno de 12 a 13 mil reais aqui no Brasil, nesse tamanho de 65 polegadas, que eu acho grande. Isso para mim, essa é uma TV grande. Eu sempre tive TVs menores do que 50 polegadas, então 65 para mim é uma TV bem grande. Não é todo mundo que precisa dessa lapa de TV, né? 55 polegadas para mim também já é um tamanho excelente, e a gente tem as outras opções com 48 polegadas e 42 polegadas. E depois eu vou trazer também aí um vídeo sobre o modelo de 42 polegadas, que eu acho que deve ser o melhor monitor para jogar no PC 4K 120 Hz, ainda mais com a RTX 4090, ou para os consoles também. Mas a C1 continua sendo uma excelente opção. Se você não se importa muito com o brilho ou com essas funcionalidades a mais que eu mostrei aqui na C2, a LG OLED C1 ainda é uma ótima opção aí para quem quer ter essa experiência do OLED. Recomendo também a linha A, que é um pouco mais em conta, mas trabalha com 60 Hz apenas, né? Não tem os 120 Hz, mas traz aí essa qualidade de imagem que a gente tem na linha C também. Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês aqui sobre a LG OLED C2. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa TV. Se você tem uma OLED, comenta aí como é a sua experiência para a galera saber também. Eu também quero saber como é que tá. E o burn-in? Teve burn-in? Comenta aí, quero saber como é que tá a experiência de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Deixa o seu like e até a próxima!